E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo das colisões elásticas bidimensionais. Observe o quadro. Nele eu ilustro uma esfera de massa m1 se movendo com velocidade inicial v1 na mesma direção e sentido do eixo x, e uma esfera de massa m2 inicialmente em repouso na origem do nosso sistema de coordenadas, adotado aqui como referencial inercial. Agora, observe o seguinte. O fato da esfera de massa m2 estar inicialmente em repouso não restringe nossos estudos, pois, se ela tivesse uma velocidade inicial dada por v2, bastaria mudarmos para um referencial inercial com essa mesma velocidade que retornaríamos à situação ilustrada no quadro. Sendo assim, eu reforço. O fato da esfera de massa m2 estar inicialmente em repouso não restringe nossos estudos. Após a colisão, a esfera de massa m1 adquire uma velocidade final vf1, que forma um ângulo θ1 com o eixo x. E a esfera de massa m2 adquire uma velocidade final vf2, que forma um ângulo θ2 com o eixo x. Observe o quadro. Para caracterizarmos completamente a configuração inicial, também chamada de antes da colisão, é preciso definirmos o parâmetro de choque, ou parâmetro de impacto representado pela letra B. B é a distância entre a linha que passa pelo centro da esfera de massa m1 e a linha que passa pelo centro da esfera de massa m2, conforme eu ilustro no quadro. Se B é igual a zero, a colisão elástica é unidimensional. Agora, se B é maior do que a soma dos raios de cada uma das esferas, não há colisão. Recordando agora que o momento linear P, de forma geral, é dado pela massa da partícula vezes a sua velocidade correspondente, e recorrendo agora ao princípio de conservação do momento linear, nós temos condições de equacionar essa colisão elástica bidimensional. Logo, eu vou começar aplicando o princípio de conservação do momento linear na direção do eixo x. Com isso, eu posso escrever que o momento linear inicial do sistema na direção do eixo x é igual ao momento linear final do sistema na direção do eixo x. Analisando a figura, vemos que o momento linear inicial do sistema na direção do eixo x é composto apenas pelo momento linear inicial da partícula 1, já que a partícula 2 se encontra inicialmente em repouso na origem do nosso sistema de coordenadas. Logo, este termo nos fornece a seguinte expressão. Nós temos m1 multiplicando a velocidade inicial da partícula 1. Muito bem? Agora, vamos analisar o momento linear final do sistema na direção do eixo x. Sendo assim, eu preciso da componente horizontal do momento linear final da partícula 1 e da componente horizontal do momento linear final da partícula 2. Como essas duas componentes estão na mesma direção e sentido, conforme eu ilustro na figura, basta apenas adicionar suas intensidades. Consequentemente, nós vamos obter agora, neste termo, m1 multiplicando vf1 vezes o cosseno do ângulo θ1, mais, agora nós temos m2 multiplicando vf2 vezes o cosseno de θ2. Sendo assim, eu posso escrever que o momento linear inicial da partícula 1, que já está na horizontal e para a direita, é igual ao momento linear final da partícula 1 vezes o cosseno do ângulo θ1 mais o momento linear final da partícula 2 vezes o cosseno do ângulo θ2. Observe no quadro a expressão
obtida e a análise realizada até aqui. Vamos agora analisar o princípio de conservação do momento linear na direção do eixo Y. Observe mais uma vez a figura. Antes da colisão, só há momento linear na direção do eixo X, na direção horizontal. Consequentemente, após a colisão, o momento linear final do sistema na direção do eixo Y tem que ser igual a zero. Eu reforço, já que no início só há momento linear na direção do eixo X, na direção horizontal. Portanto, as componentes verticais de cada momento possuem a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos. Logo, eu posso escrever que... Então, vamos analisar agora o momento linear inicial do sistema na direção do eixo Y e o momento linear final do sistema na direção do eixo Y. Não se esqueça que essa conservação é vetorial. Então vamos lá. Antes da colisão, o momento linear inicial do sistema na direção do eixo Y é zero. Portanto, zero é igual. Agora nós temos a componente vertical do momento linear final da partícula 1 a favor do eixo Y. Portanto, agora nós temos M1 multiplicando VF1 vezes o seno de θ1. E nós temos a componente vertical do momento linear final da partícula 2. Como essa componente está em oposição ao eixo Y, aparece aqui o sinal de menos. Portanto, menos M2, que multiplica VF2 vezes o seno do ângulo θ2. Consequentemente, a partir dessa igualdade, eu posso escrever que o momento linear final da partícula 1 vezes o seno do ângulo θ1 menos o momento linear final da partícula 2 vezes o seno do ângulo θ2 é igual a zero. Observe no quadro a expressão obtida e a análise realizada. Como a colisão bidimensional é elástica, eu posso recorrer ainda ao princípio de conservação da energia cinética do sistema. Logo, a energia cinética inicial do sistema é igual à energia cinética final do sistema. Sendo assim, eu posso escrever que a energia cinética inicial do sistema é igual à energia cinética final do sistema. Logo, antes da colisão, nós temos apenas a esfera de massa M1 com energia cinética. Portanto, a energia cinética inicial é dada pelo momento linear inicial da partícula 1 ao quadrado sobre 2m1, muito bem, mais zero, já que a partícula de massa M2 se encontra em repouso, e isso é igual à energia cinética final do sistema. Como as duas esferas possuem velocidade após a colisão, basta somar cada contribuição. Então nós temos agora o momento linear final da partícula 1 ao quadrado sobre 2m1, mais o momento linear final da partícula 2 ao quadrado sobre 2m2. Consequentemente, a gente obtém que o momento linear inicial da partícula 1 ao quadrado sobre 2m1 é igual ao momento linear final da partícula 1 ao quadrado sobre 2m1 mais o momento linear final da partícula 2 ao quadrado sobre 2m2. Observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Vamos agora organizar essas três expressões em um sistema. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro. Já
estou de volta. Dando sequência, observe no quadro que o sistema possui 3 equações e 4 incógnitas. O momento linear final da partícula 1, o momento linear final da partícula 2 e os ângulos θ1 e θ2. Logo, de forma geral, não é possível determinar a configuração final do sistema, também chamada de depois da colisão. Este sistema só é possível de ser determinado quando a colisão elástica é unidimensional. Neste caso, o parâmetro de choque representado pela letra B é igual a 0, e o ângulo θ1 pode ser igual a 0 grau, situação em que a partícula de massa m1 continua se movendo a favor do eixo x após colidir com a massa m2, ou θ1 pode ser igual a π, situação em que a partícula de massa m1 inverte o sentido do movimento após colidir com a partícula de massa m2. Agora, o ângulo θ2 com certeza é igual a 0 grau, já que a partícula, nessa colisão elástica unidimensional, já que a partícula de massa m2 com certeza será lançada na mesma direção e sentido do eixo x. Portanto, nós precisamos de uma informação, de um dado extra para resolvermos este sistema. Esse dado extra pode ser o parâmetro de choque, representado pela letra B, com o conhecimento das devidas forças de interação entre as partículas. Abordaremos este estudo futuramente, ou, se você preferir, o conhecimento de um dos ângulos, θ1 ou θ2. Pois, se eu conheço, por exemplo, o ângulo θ2, aí eu passo a ter um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, e, portanto, um sistema possível de ser determinado. Para finalizar o vídeo, convém destacar que esta análise, essas equações, permanecem válidas quando as forças de interação entre as partículas não são necessariamente forças de contato. Nós podemos ter, por exemplo, forças de interação à distância, como é o caso da força eletromagnética. Neste caso, os ângulos θ1 e θ2 são os ângulos das trajetórias assintóticas das partículas na configuração final após elas terem descrito suas respectivas trajetórias curvas na região de interação. Observe no quadro mais uma vez as expressões obtidas, toda a análise realizada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.